Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Instruções para os 12 apóstolos que Jesus deu orientação para nós também hoje. Eu quero me reportar a Lucas no capítulo 9. Primeiro vem o envio dos 12, provavelmente de 2 em 2. Depois vem o envio de outros 70, a Septuaginta diz 72. Outros também de 2 em 2 para prepararem o caminho do Senhor. E essas instruções são muito importantes para nós também hoje, porque depois, ao final do ministério de Jesus, na ressurreição, ele generalizou a ordem do Ide para todos nós. Os detalhes, porém, já tinham sido dados para fazermos como Jesus fez e seguirmos as orientações que ele já tinha dado. Portanto, ele não deu novas instruções, tanto em Marcos 16, Mateus 28, em Lucas 24, em João no capítulo 20. O Senhor não deu outras instruções porque já tinha dado. Cabe a nós nos reportarmos as orientações. Para os outros 70, ele deu alguns detalhes a mais e alertas, mas vamos focalizar as primeiras instruções quando Jesus enviou os 12 apóstolos para aquela missão de teste. Os 12 estavam sendo testados pelo Senhor. Eles já tinham andado com Jesus, visto Jesus fazer muitos milagres e maravilhas, mas agora eles estavam sendo enviados. E vamos ler Lucas capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Interessante. Não foi ainda o batismo com o Espírito Santo, foi um poder específico para discernir e expulsar demônios e para efetuarem curas. Interessante. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E lhes disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Casa, focalizando, casa para evangelizar. Porque quando a gente evangeliza uma pessoa na rua, como teste é bom. A gente pode até ser eficiente na evangelização e aquela pessoa tomar uma decisão pelo Senhor. Mas depois a gente tem que acompanhar. E nem sempre é fácil acompanhar, principalmente quando a pessoa mora longe. Mas quando nós vamos a uma casa, nós sabemos onde é a casa para continuar, se eles nos receberem bem. Jesus então orientou: procurem pessoas nas casas. Isso é orientação para nós, a igreja. Evangelizem casas. E ele continuou no versículo 5. Onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Isso de público. Então, saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Interessante, eles tinham que pregar de público para ver se alguém recebia nas casas. Depois eles iam procurar
uma casa e eles tinham o poder de efetuar curas. É claro que quando eles entravam numa casa e faziam uma cura, já muita gente saía contando para a vizinhança toda. Muitos vizinhos traziam seus doentes também para serem curados. Eles faziam curas por toda parte. Quando Jesus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele queria que a gente entendesse que o batismo com o Espírito Santo é um poder muito grande que Deus nos dá para quem quer e precisa buscar. E com esse poder é para a gente fazer milagres para que as pessoas creiam em Jesus. Milagres para despertar a evangelização. O objetivo é a evangelização, mas os milagres são um meio, uma ferramenta. E, de fato, isto aconteceu. E no versículo 10, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eu reputo isso como muito importante. Relatório. O cristão precisa dar relatório ao seu líder, à sua líder, do que faz, do que fez, compartilhar as bênçãos, testemunhos e experiências do que o Senhor fez para a edificação dos demais. E os 12 regressando contaram, deram relatório a Jesus de tudo o que tinham feito. E Jesus, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. O problema é que ele não ficou muito tempo com os discípulos, porque as multidões, ao saberem, logo o seguiram. E ele acolheu como acolhia as multidões. Mas o intuito dele era ficar a sós com os discípulos. Porém, não sabemos o tempo aqui que não é trazido em que Jesus ficou a sós com os discípulos. Ele atendeu as multidões, pregou, fez curas, ensinou, fez milagres, expulsou demônios, e isso se repetia. Lá pelas tantas, os discípulos já tinham visto bastante. Jesus disse, agora é com vocês. Eu vou enviar vocês, também não sabemos as duplas como foram, mas eu vou enviar vocês saiam para pregar, vocês procurem uma casa onde ficar, que recebam vocês, e ali efetuem todas as curas que se fizerem necessárias. Expulsem os demônios, preguem o evangelho. Os discípulos voltaram, depois de algum tempo, provavelmente Jesus marcou um prazo ou deixou mais ou menos, quem sabe, uma semana, qualquer coisa assim, e pediu o relatório. Mas ele se afastou da multidão, foi para um lugar à parte com os discípulos, para que ele pudesse compartilhar ali alguma coisa. Eu acredito que Jesus ouvia e corrigia alguma coisa, fazia um alerta, uma exortação, algum comentário a respeito. Eu acho isso muito importante. Os líderes, célula é para isso, compartilhar a vida de cada um. E o assunto de célula não é estudo bíblico, não é necessariamente só oração, não é pregação. O assunto de células é a vida de cada um. E na célula é só os da célula. Não pode ter gente estranha, porque vai atrapalhar aquele compartilhar, abertura de coração. A gente não abre o coração para uma pessoa que a gente não conhece, não é assim. A célula é um grupo fechado, sempre das mesmas pessoas. Não precisa ficar sempre fechado, pode acrescentar mais pessoas, mas definidamente, pessoas que assumem compromisso de estarem juntas, e cada um vai abrir o coração. O líder vai comentar, fazer algum alerta cabível, alguma exortação, alguns vão perguntar, questionar alguma coisa, e assim, nesse compartilhar, as experiências vão ser
enriquecidas. As experiências vão ser muito enriquecidas ali de todos, mas precisam estar à parte. Jesus se retirou à parte com os discípulos para estar a sós com eles. Não durou muito tempo, as multidões chegaram e muita coisa continuou a acontecer no ministério de Jesus. Mas logo depois ele separou outros 70 discípulos. Interessante, já havia. Quando ele separou, escolheu outros 70 além dos 12, o número já era grande. Provavelmente, muitas mulheres que não fizeram parte daquele grupo enviado. Portanto, talvez Jesus tivesse ali 200 discípulos mais próximos. No dia de Pentecostes estavam 120 reunidos. E quando Jesus foi para Galileia, depois da ressurreição, ele deu ordem para que os discípulos fossem para lá. O apóstolo Paulo menciona em Coríntios que de uma vez só, Jesus estava com cerca de 500 pessoas ali, discípulos. Jesus tinha um grupo de discípulos firmes que seguiam a Jesus para todo lado. Desses ele escolheu 12 para serem apóstolos. Depois ele escolheu outros 70 ou 72 para também os enviar. E não sabemos dos detalhes, se cada um dos 12 ficou responsável por um grupo de 6 dos outros, mas esses detalhes não são trazidos, mas com toda certeza havia uma supervisão. Como Jesus pessoalmente supervisou os 12, ele provavelmente designou os 12 para supervisionar alguns daqueles 70. As instruções ficam para nós. São instruções que trazem princípios importantes que nós devemos observar. A obra de Deus não é feita na igreja, digamos assim, no templo. Não. O templo é para reunir os que são santos do Senhor, para adorar, glorificar, buscar o poder. O templo não é para se fazer show, não é para se atrair pessoas, mas o templo é para fortalecer os chamados, os santos, e dali os enviar. Hoje em dia, os líderes vão rir disso que eu estou falando. O templo não é para ficar sempre se enchendo de pessoas. A gente tem que empurrar os irmãos do templo para fora, para saírem o que Jesus fez e que os apóstolos fizeram depois da ressurreição de Jesus. Se reuniam, mas depois tinham que espalhar os irmãos pelas casas. A orientação de Jesus tem que ganhar casas. Quando a gente ganha uma família, ou o chefe da família, a gente ganha uma casa para a gente poder se reunir ali. É muito importante a igreja se desenvolver nas casas. Este é o segredo da igreja na China poder resistir ao comunismo, a igreja nos lares, porque em templos já não é mais possível na China, mas a igreja se reúne nos lares. A orientação de Jesus é para que a gente focalize os lares. Os irmãos verdadeiros que querem amar a Deus e fazer a obra dele, oferecem suas casas ao Senhor, consagram suas casas ao Senhor. E isso é um critério de a gente avaliar a capacidade de liderança de uma pessoa. O lar dela é exemplo, é um ambiente bom. Ele é líder no lar dele. Se ele não é líder no lar dele, como é que ele vai ser líder na igreja? O lar deve ser consagrado a Deus. E o Senhor deu essa orientação. Quando vocês forem, não se preocupem com o que levar para o caminho, é para vocês irem preparados para atender as pessoas e não arrumar uma bagagem imensa para levar.
Quando vocês forem, não levem nem bordão, a vara que era muito comum eles usarem. Também não levem um alforge, uma bolsa assim que botava na cintura, de algibeira, onde guardar coisas ou dinheiro. Não levem pão, para vocês dependerem da comida dos outros. Não levem dinheiro, porque não vão mexer com dinheiro. Os outros vão oferecer suas casas, comida, vocês vão comer ali com eles. E também não levem nem 2 túnicas, 2 mudas de roupa, levem só a roupa do corpo. Naquela época isso era possível. Hoje as coisas são um pouco diferentes, mas a ênfase vale. Quando você for fazer uma viagem missionária, não carregue aquela mala do tamanho de um bonde, cheia de coisas e coisas. Você leve o mínimo possível. Eu me lembro que, quando jovem ainda, Deus me chamou para fazer uma viagem missionária por todo o norte e nordeste do país, e nós fomos. A orientação era essa, mas nós não obedecemos bem, enchemos a Kombi de pneus sobressalentes, rodas sobressalentes, com comida e muitas Bíblias e Novos Testamentos e folhetos e roupas, e enfim, fomos bem preparados e com algum dinheiro. Logo na viagem começou tudo a ser perdido, porque Deus queria que fosse perdido. Então o carro estragou, tivemos que gastar o dinheiro todo e ainda mais algum. Nós tivemos perdas ali, roubaram os pneus todos sobressalentes do carro. Foi muita experiência gostosa ali e, por fim, ficamos praticamente sem nossas bagagens, sem comida, sem nada que tivemos assim de sobra. Por fim, até o marcador o velocímetro do carro, aqueles instrumentos ali se quebraram, se estragaram, para a gente poder viajar sem referência nenhuma. Foi aí que nós vimos milagres e milagres de Deus, o carro andar sem combustível e passar por lugares onde até caminhões grandes e máquinas ficavam presas na lama e a gente passava. Era muita bênção de Deus e milagres que aconteciam, mas nós tivemos que aprender esse caminho. A partir dali, logo no início da viagem, a viagem longa, muitos milhares de quilômetros em lama no meio da mata, foi muito interessante. Ficamos só com os 4 pneus do carro, nenhum dos 4 pneus sequer esvaziou durante aquela longa viagem, passando em cima de todo tipo de material, de mato, de lama, de pedras. Nenhum pneu se esvaziou. O Senhor nos guardou por completo em toda aquela longa viagem, abençoando e mostrando como é possível em dias de hoje as mesmas instruções valerem e a mesma coisa acontecer. Milagres e maravilhas de Deus nós vimos, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Ele continua querendo que a igreja não fique acomodada e trancada entre 4 paredes. A igreja é enviada, para ser espalhada. Os irmãos têm que ser empurrados para evangelizar, fazer discípulos, testemunhar do Senhor, levar a bênção de Deus para os de fora. O mesmo envio que Jesus deu para os 12, depois para os 70 e depois para a igreja toda, vale para nós hoje. Meu irmão, todos nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Não arranje desculpa para não ir. Não arranje desculpa para se juntar dentro de 4 paredes e se acomodar. Isto não é cumprir a vontade de Deus. Acorde e aproveite para se tornar um cristão verdadeiro enquanto é tempo.